Boa tarde, amadas inteligências da Escola de Campeões. Avançando para conteúdos mais pesados, o planejamento estratégico governamental. Reflexões metodológicas e implicações na gestão pública. Autor, professor Jackson Detone. Editorial Intersaberes. Capítulo 1, tópico 1.2. Título do capítulo 1: O planejamento no ciclo de políticas públicas e as reformas gerenciais. Título do tópico 1.2: As políticas públicas e o planejamento. Sempre bom lembrar que a ocorrência do ciclo de políticas públicas, desde a identificação do problema até a avaliação da eficiência, da eficácia e principalmente da efetividade de determinada política pública, acontece formando e desenvolvendo-se um arcabouço e banco de informações pertinentes ao desenvolvimento do planejamento público. O ciclo de políticas públicas produz conhecimento vital ao serviço público, necessário ao desenvolvimento econômico. Sempre bom lembrarmos as políticas públicas e o planejamento. Uma política pública, em sentido amplo, é tudo o que resulta de uma iniciativa governamental para responder a uma demanda legítima da sociedade. Essa definição genérica, contudo, está longe de ser a única, pois o tema é amplo e complexo. Alguns autores entendem políticas públicas como aquilo que o governo deixa de fazer ou do qual se omite. Referências: Howlett e Rames, 1996. Ou como um processo linear e ordenado de etapas sucessivas e lógicas, dominado por especialistas e tecnocratas. Referências: Howlett e Rames, 1996. Outros autores identificam nas políticas públicas um fluxo permanente de decisões públicas, resultado da interação entre atores públicos e privados, orientadas para manter o equilíbrio social ou, ao contrário, promover transformações sociais. Referências: Saraiva, 2006. Aproveitando a contribuição deste último autor, Saraiva, é possível afirmarmos que qualquer política pública em contexto democrático implica a ocorrência de alguns elementos fundamentais, quais sejam: a. Sua natureza institucional, isto é, a política pública é inicialmente elaborada, decidida e implementada por alguma autoridade legal, estatal, ainda que sua efetiva realização dependa de múltiplas conexões e interações com atores privados e da sociedade civil e seus diversos grupos de pressão. A iniciativa é do poder público. Quem puxa a conversa é o poder público. B. Um processo decisório que conecta múltiplos atores políticos, ora em convergência, ora em conflito, razão pela qual envolve sempre questões relativas à política entendida como a dinâmica do poder na sociedade, que se expressa de múltiplas maneiras, desde o processo eleitoral e as disputas partidárias, até a capacidade de influenciar a opinião pública por meio do controle dos meios de comunicação de massa. C. A indução de comportamentos que são centro de sua dimensão normativa, de seu dever ser, identificados no plano individual ou no plano coletivo, por meio de mecanismos variados, desde a simples coerção legal
até ao funcionamento de incentivos, como as desonerações tributárias, que, em tese, facilitariam a performance econômica de empresas beneficiadas. D. Um mapa cognitivo, descritivo e normativo sobre o funcionamento da sociedade e do Estado, o que significa que uma política pública deve ter necessariamente uma construção teórica que estabeleça as relações de causalidade entre os insumos necessários, os produtos gerados e os resultados efetivos que se pretende alcançar. E para uma política pública acontecer, há que se falar nas leis orçamentárias. Lei orçamentária anual, o planejamento para um ano de funcionamento do Estado, lei de diretrizes orçamentárias, a lei macroeconômica por excelência, que trata sobre taxa de juros, taxa de câmbio, taxa de inflação, taxa de salário mínimo, tributação e dívida federal. E também o planejamento de médio e longo prazo, o plano plurianual, que é a visão de futuro do governo. Para que pese a contribuição das abordagens mais centradas no Estado ou mais sistêmicas que enfatizam a busca do equilíbrio e da autorregulação na relação Estado-sociedade, o processo de elaboração e implementação de uma política pública envolve essencialmente uma dimensão política. Como tal, cabe reforçar a compreensão das seguintes variáveis. Primeira, políticas públicas envolvem escolhas e decisões sobre prioridades coletivas, porque são as necessidades da sociedade. Já é clássica a afirmação de que os resultados das políticas públicas determinam a dinâmica da política. Referência Lowy, 1964. Em outras palavras, quando o governo estabelece suas prioridades a partir do plano plurianual, por exemplo, ele opera explicitamente um ordenamento hierárquico dos gastos públicos vinculados ao orçamento. Seja qual for o tipo de política pública, o foco na análise deve identificar as variáveis-chave do processo decisório e sua dinâmica. O processo decisório pode ser entendido como a formação da agenda de governo, isto é, o caminho que um problema ou demanda qualquer da sociedade percorre para deixar de ser um dado da paisagem social e passar a ser incorporado como prioridade de governo. Ando pelas ruas da periferia e já é elemento da paisagem o saneamento básico precário. Esgoto a céu aberto é um dado da paisagem social. No momento que se fala em política pública para resolver esse problema, o esgoto a céu aberto deixa de ser um elemento da paisagem para se tornar uma prioridade do Estado. Política pública. O processo decisório deve ser entendido como a formação da agenda de governo, isto é, o caminho que um problema ou demanda qualquer da sociedade percorre para deixar de ser um dado e um elemento da paisagem social e passar a ser incorporado como prioridade de governo. Aqui é fundamental identificar os interesses e a capacidade de pressão de atores específicos, entre os quais os principais são a burocracia estatal, a tecnocracia, os gestores eleitos, os políticos decisores,
os legisladores, os políticos congressuais e os grupos de pressão mais relevantes, como a mídia, a imprensa e think tanks e demais sindicatos. Think tanks são grupos de pressão. E os sindicatos são os trabalhadores categorizados em categorias que buscam melhorias trabalhistas para a respectiva categoria. O resultado da interação desses atores pode significar um processo decisório mais incremental e dependente de uma trajetória prévia, ou mais descontínuo e gerador de rupturas, mais racional e linear, ou mais imprevisível e ambíguo, de cima para baixo ou de baixo para cima, etc. E tal. Segundo, políticas públicas são quase sempre parte da solução de conflitos sociais ou a causa de novas disputas coletivas. A condição de conflito ou de não conformidade com um padrão mais equitativo de bem-estar resulta das imperfeições do funcionamento do mercado nas relações capitalistas de mercado que distribuem de forma desigual o acesso aos recursos econômicos. Pensemos, por exemplo, numa política de discriminação seletiva positiva que compense ou mitigue a condição de populações com vulnerabilidades sociais ou impostos e taxas sobre o patrimônio e a renda dos mais super ricos. Fácil perceber que conflitos são fundamentais para a produção de políticas públicas. E a política é o espaço em que se dá o conflito para que surja uma decisão norteadora dos destinos da sociedade. Terceiro, o sucesso de políticas públicas não depende exclusivamente do seu design, mas, sobretudo, de sua estratégia de implementação e modelo de governança. Pouco mais à frente, falaremos sobre governança e governabilidade, dois conceitos distintos. O sucesso de políticas públicas não depende exclusivamente do seu design, mas, sobretudo, de sua estratégia de implementação e modelo de governança. Aqui é fundamental analisar como operam as instituições, como são as regras do jogo que modelam e criam constrangimentos ao comportamento coletivo, como leis, regulamentos, costumes, tradições, valores culturais, valores éticos. As políticas sofrem diversos problemas quando são implementadas, desde a assimetria de informações entre os diversos atores, o que os impede de escolher cursos de ação perfeitos ou ótimos, até os custos de transação envolvidos. A burocracia pública também é determinante na implantação da política. A tecnocracia do Estado é fundamental para a produção de políticas públicas, pois é a burocracia pública que controla a informação, tem capacidade técnica e tecnocrática, tem rede de contatos e influência em toda a estrutura administrativa. A burocracia pública também é determinante na implantação da política, pois é ela que controla a informação, tem capacidade técnica, rede de contatos e influência em toda a estrutura administrativa. Outro elemento ignorado com frequência na implementação de políticas são as falhas de estratégia, ou seja, como construir a viabilidade política para os projetos mais conflitivos e a capacidade de trabalhar com trajetórias diferenciadas
conforme diferentes cenários sociais, políticos e econômicos. Detalhe: a elaboração de uma política pública começa quando um problema precisa de resolução estatal. E chegamos ao tópico 1.3, o ciclo de políticas públicas e o planejamento governamental. Maravilha! Para finalizarmos bem, vamos às notas de rodapé. Muito importante para a consolidação do conhecimento. Uma política pública em sentido amplo é tudo o que resulta de uma iniciativa governamental para responder a uma demanda legítima da sociedade. É só lembrarmos do esgoto ao céu aberto como dado da paisagem social e a instituição de uma agenda pública para resolver esse problema. O esgoto a céu aberto sai da paisagem social e passa a constar de leis orçamentárias para a resolução deste problema. Do esgoto a céu aberto, saneamento básico. A decisão em política pública refere-se geralmente ao que o governo decide fazer, mobilizando recursos disponíveis para resolver um problema. Muito importante. A decisão em política pública refere-se geralmente ao que o governo decide fazer, mobilizando recursos disponíveis para resolver um problema. Entretanto, porém, o processo nem sempre é explícito. Muitas demandas, apesar de legítimas, podem simplesmente ser deliberadamente encobertas e suprimidas por diversas razões, sobretudo quando seu conhecimento público ou a impossibilidade de solução governamental gera desgastes políticos incontornáveis, isto é, o processo de não decisão. Cabe um comentário muito precioso. Nos cursos de Relações Internacionais, de Comércio Exterior e de Ciência Política, estuda-se uma disciplina chamada Teoria Política das Elites. O que quer trazer por central esta disciplina? A teoria das elites políticas. Ela quer trazer o seguinte saber: muitas das vezes, o coração e a cereja do bolo para os políticos, não raro, mas quase sempre, é aquilo que não se discute. Porque uma vez colocado o tema na mesa, o político tem de se posicionar e tem de ser estabelecida uma agenda pública para que o problema conste de uma política pública. Curiosidade: muitas das vezes a gente fica dividido entre o que são assuntos políticos e o que são assuntos técnicos. Sabe o que é um assunto político por excelência? Taxa de juros. E sabe o que é um assunto técnico-científico por excelência? A defesa do meio ambiente. E a gente inverte. A gente acha que a defesa do meio ambiente, as questões ambientalistas, são assuntos políticos. E a taxa de juros são assuntos técnicos. Tudo errado nesse raciocínio. Taxa de juros é assunto político por excelência. Nada tem de técnico. Agora, as questões relativas à defesa do meio ambiente são assuntos técnicos por excelência. Seguindo, aquilo que não se discute, não raro, mas quase sempre, é a cereja do bolo e o cerne do principal para o político, porque não se discutindo, ele não precisa se posicionar. Em outras ocasiões,
o processo decisório é mais sutil e difuso, implicando situações de dominação mais latentes que impedem o acesso de certos problemas à agenda pública. Olhando o processo decisório como manifestação do poder político, há inúmeras situações em que a não decisão compõe a política pública. Usar formas coercitivas para impedir demandas, cooptar atores políticos que demandam pelo Estado, invocar regras ou procedimentos para bloquear reivindicações, estratégias de dissuasão política, dentre outras manobras, para nunca se discutirem os problemas que afetam a sociedade. Processo de não decisão. Várias manobras são utilizadas pelos políticos para que nunca se discuta tudo aquilo que tem de ser discutido. E aqui vem os exemplos: invocar regras ou procedimentos para bloquear reivindicações, estratégias de dissuasão política, constrangimento político, entre outras manobras. E um modo muito usado para se dissuadir o que é prioridade para a sociedade é ficar jogando no ventilador a todo momento a conversa de corrupção. Enquanto a gente fica conversando só sobre corrupção, a gente não conversa sobre taxa de juros, sobre salário mínimo, sobre lucro empresarial das indústrias, do comércio e do agronegócio. A gente não conversa sobre a economia monetária, porque o Banco Central pratica a maior taxa real de juros do planeta Terra. A gente não discute sobre as coisas relativas à tributação, a gente não conversa sobre as coisas relativas à dívida pública federal. É tudo que a gente deixa de discutir, toda conversa que mobilizaria o investimento público e faria com que a gente tivesse a percepção de que sempre tem dinheiro, e insuflados e enforcados, gargalados pela conversa sobre corrupção, nunca conversamos sobre as nossas necessidades, que deveriam constar das prioridades das agendas políticas, das agendas públicas. Investimento em saneamento básico, investimento em infraestrutura, tudo de que a gente precisaria para perseguir desenvolvimento econômico. Maravilha! O planejamento estratégico governamental, reflexões metodológicas e implicações na gestão pública. Autor professor Jackson Detone, editorial Intersaberes. Maravilha! Lembrei até da época em que eu paguei essa cadeira. Teoria das elites políticas. Não raro, mas quase sempre, o que não se discute é a conversa principal que os políticos tiram da mesa. O principal não é o que se discute, mas sim o que não se discute. É isso. E chegamos ao tópico: o ciclo de políticas públicas e o planejamento governamental. Estamos lendo este livro a partir de uma pegada macroeconômica. A capa do livro é extremamente elucidativa e sugestiva. Redes de transmissão elétrica, produção de energia. Precisamos investir em produção de energias no Brasil. O Brasil é um país que não pode crescer muito a sua economia se não faltar luz. Infelizmente, precisamos conversar sobre investimentos públicos para a expansão da produção energética do Brasil. Então, essa capa aqui é muito inteligente. Professor, autor Jackson Detone, editorial Intersaberes. É isso, moçada da Escola de Campeões. Estamos elevando o nosso patamar e falando sobre conhecimentos superiores. Tão logo mais estaremos apresentando esses conteúdos na Escola da Unire. Deus é maior, Deus é maior,
Deus é maior. Um abraço, professora Vislene. Um abraço, diretora Célia. Um abraço, meu amado mestre Trilha. Um abraço, professor Jorge. Muito obrigado por tudo, professor Pedro Jorge, professor William Fogaça, professor Rubens, professor Reinaldo, professora Amélia, professora Jaqueline e todos os professores da Escola da Unire. Um abraço. Amém.